Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Salve a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida nesta noite e todos os dias. Estamos iniciando um live aqui sobre a palavra do Senhor a respeito da família, né? Hoje é sexta-feira, sempre estou passando esse live para a igreja. E aí vai ficar gravado, irmãos, que não puder acompanhar devido ao horário hoje, foi um pouquinho mais tarde. Os irmãos podem acompanhar logo após, né, essa mensagem, amém? Quero convidar a igreja, os irmãos que vão participar e vão participar conosco através dessa mensagem, sobre esse estudo que nós estamos dando, amém, para respeito de que todo homem que precisa saber, amém, estamos gratos a Deus por essa oportunidade, diante da adversidade que nós estamos falando aqui, que está cessando, irmão, está chegando já o final do deserto. Você pode ter certeza que muitas pessoas cresceram nesse momento, muitas pessoas fizeram uma retrospectiva, né, das suas vidas, muitas pessoas meditaram, né, sobre a sua salvação, sobre a vida de Cristo, e nós estamos cada dia mais a gratar ao Senhor por Ele ter nos cuidado até aqui, amém? A sua igreja, seu povo e todos aqueles que confiam nele, né? E vamos buscar cada dia mais orar. A palavra de Deus fala que nós temos que orar sem cessar. A oração, ela traz transformação na nossa vida, no nosso coração, traz transformação na nossa família, na nossa igreja. Na verdade, nós se tornamos igreja através da oração, né? Se tornamos filhos de Deus, porque a oração é conversar com o Pai. Sem conversar com o Pai, não tem como ter uma comunhão, passar para Ele seus anseios, suas fraquezas, e também agradecê-lo pelas conquistas, pelas alegrias, porque nós somos filhos de Deus, né, através do sangue de Jesus, e nós temos que ser gratos a Deus todos os dias pela nossa vida. A nossa vida, quem cuida somos nós. Quem cuida da minha vida sou eu. Agora Deus me deu ela para que eu cuidasse. Cuidar da minha alma, do meu espírito, do meu corpo, da minha saúde. Quem cuida sou eu. Agora Deus dá o suporte. Tem o Espírito Santo. Nós temos o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para ser guardado através do Espírito Santo de Deus, através do sangue de Jesus. E nós temos que continuar buscando a face do Senhor, mesmo nas nossas fraquezas, e Ele sempre está nos recebendo, mesmo nas nossas falhas, porque Ele é Pai. O diabo, ele não é Pai. Ele veio para matar, roubar e destruir. João 10 fala isso. E a gente está aqui nesta noite para que possamos juntos, no mesmo propósito, no mesmo sentimento de oração, buscar o Senhor nesta noite pela nossa casa, pela nossa igreja, pela nossa família, pelo Brasil, pelo mundo, pelas pessoas que precisam da sua oração, né? Que as pessoas que estão precisando de intercessão, como os hospitais, as famílias, os lares que estão passando momentos difíceis. Já era complicado, irmão. Nosso Brasil, nós moramos na América Latina e vivemos, né, nesse país e outros países ao nosso redor que são emergentes, né, e precisam de muita oração. Você é muito importante para essa nação. Se você soubesse o quanto você é importante para participar de uma oração, que seja 10 minutos, 5 minutos, por alguém, pelo nosso presidente, pelo nosso país, pelos governantes, para que Deus venha cessar o mal que o inimigo tenta colocar no coração daqueles que governam essa nação. E nós não temos que julgar, não temos que entrar em desespero, nós temos que centralizar em Deus. Eu sempre falo para os irmãos, pastor, chega alguém e fala, pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu falo, está no controle de Deus, está no controle do Senhor, amém? A sua casa, a sua família, o nosso Brasil, nada está fora. Claro que a maldade, as coisas maquiavélicas no coração do homem, está fazendo com que as coisas aconteçam de forma negativa, né? O inimigo usando pessoas com más intenções, né? De coração duro, pessoas que juntam no seu quarto do seu coração coisas que não provêm de Deus.
E isso faz com que o Espírito Santo se entristeça, né? Claro. Então, por isso que a gente tem que lutar, porque existe a luz e as trevas. E nós estamos aqui buscando a luz do Senhor para fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Amém? Eu convido você nesta noite para estar em oração. Quero passar o estudo. Nós estamos aqui continuamente dando esse estudo para as pessoas. Você que vai nos visitar nesta noite, nesse live. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é servo de Deus. E você que é cético, né? Que concorda ou não concorda. Ou aquele que não é cético, né? Na verdade, tem um conhecimento da palavra, mas também não concorda. Né? Eu não estou aqui para buscar glória, buscar sabedoria além daquilo que eu possa dar, que o Espírito Santo me dá. Não estou aqui para transmitir algo melhor do que outra pessoa. Eu estou aqui para transmitir o que o Espírito Santo assim determina no meu coração, da forma humilde, simples. Mas eu creio que chega no coração de alguém a palavra do Senhor, porque ela jamais voltará vazia, né? Então, vamos orar pela nossa família, pelo nosso Brasil agora, pela sua vida. Já já a igreja está voltando, ainda tem promessa aí até dia 30 de junho, né? A igreja está voltando e vamos estar nesse período de continuar em oração, amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor amado, apresento os teus filhos, apresento a vossa igreja, apresento, Senhor amado, os obreiros, os membros, as crianças, apresento os teus filhos, Senhor amado, que estão nesse momento nos seus lares, buscando uma palavra que console o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus alcance cada alma, cada vida, tire o cansaço da mente, a tristeza, Pai querido, o desespero, o medo do coração. Mas que o Senhor venha alcançar essas vidas agora, onde elas estiverem, Senhor amado. Pai querido, aqueles que fazem parte da nossa igreja, aqueles que estão distantes, em outros países, em outros estados, Senhor amado, que o Espírito Santo de Deus venha quebrar todo o jugo, o sentimento de morte. Pai querido, seja tirado do coração dessas pessoas. Que o Espírito Santo do Senhor venha curar e libertar pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor amado, e pelas suas pisaduras somos sarados. Sara o coração da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso Brasil. Alcança, Senhor amado, os governantes. Pai querido, que venha a justiça do Senhor sobre esta nação, sobre este globo terrestre, Pai. Nós sabemos, Senhor amado, que está chegando o final, Pai querido, desse século, Senhor amado, deste mundo, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E nós temos visto, Senhor amado, o seu agir, guardando o seu povo, a sua família, Pai. E assim eu te peço, Senhor amado, guarda, Pai querido, teus filhos, onde eles estiverem, no trabalho, onde estiver no ônibus, no seu carro, onde estiver na sua casa, no seu quarto, nos seus pensamentos, Pai. Que o Senhor venha trazer, Pai querido, a providência, que as portas venham se abrir na vida espiritual, na vida financeira, sentimental, na vida ministerial, Senhor amado. Que teus filhos venham verdadeiramente buscar a tua face e se entregar por inteiro a sua alma, seu corpo e seu espírito ao Senhor. E assim possa viver a vida de paz, de abundância, viver em abundância. E assim eles conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Eu convido os casais que estão aí precisando de uma palavra, principalmente os homens, né? Que nós estamos direcionando essa palavra para o homem, o sacerdote da casa, e que a esposa, né, que tem seu esposo que não é servo de Deus, passe essa palavra para ele, né, com carinho, não com apontamento, nem julgamento, mas se ele puder assistir, se ele puder compartilhar, se você quiser compartilhar com alguém, né, que você sabe que precisa do entendimento da posição que ele tem dentro do lar, a importância que Deus colocou no homem, no homem, uma atalaia poderosa para estar regendo o seu lar através do Espírito Santo. Amém? Então eu quero deixar para os irmãos uma leitura. Quero falar um pouquinho hoje a cobertura de oração pelo santo do Senhor, pelo sacerdote do lar. Amém? Pastor, mas meu marido não tem como ser um sacerdote, nem crente ele é, nem desceu as águas, mas eu profetizo na sua vida, na vida dele, que seu esposo é um sacerdote, porque assim Deus o fez. Amém?
A oração é respiração da alma. A oração é respiração da alma. Se você está sem força de orar, não deixe essa fraqueza entrar no seu coração. Coloque seu joelho perante o Senhor. Às vezes você não pode botar o joelho no chão de tão fraco espiritualmente que você está. Mas em pensamento, Deus sabe os seus pensamentos. Ele conhece, Ele contempla as suas necessidades. E você precisa de um sinal de Deus, Ele vai te dar um sinal. Fale com Deus como Deus, não fale com Deus como se fosse uma pessoa qualquer. Deus, Ele não é obrigado a fazer o que a gente quer, mas Ele faz o que a gente precisa. Mas nós temos um Pai que faz realizar nossos sonhos. Amém? Então você que é solteira, você que é solteiro, você que está aí nesse live, que é casado, né, o esposo está acompanhando, esse entendimento da oração é para todos, não é só para o homem, para a mulher, para o filho. Agora, tem o cabeça que precisa levar esse entendimento para aqueles que estão ao seu redor, né? E se você não teve um pai, ou não tem um pai, ou não tem uma mãe, ou não tem um esposo, ou uma esposa que tem esse entendimento, a vez é sua. Porque um dia, se você não tem um esposo, você pode ter, porque você vai buscar isso ou busca, né? Se você não quer um esposo, você não quer casar mais, quer viver sua vida de forma reservada para Deus, você vai ajudar outras pessoas. Você vai ajudar um casal, né, amigos, na direção do Espírito Santo de Deus. Qual é a solução para a minha vida? A pessoa pode perguntar para você. O que você vai falar para ela? A solução, meu irmão, em primeiro lugar, é oração. E você explica para ela o que é oração. Oração é falar com Deus. Falar com Deus como Deus, né? Com respeito, com reverência. E sempre com espírito de gratidão por Ele te dar essa oportunidade de mais um dia você falar com Ele. Amém? Porque milhões de pessoas hoje não tiveram essa oportunidade, nem vai ter mais. Porque Jesus já levou, já resgatou dessa terra. E nós estamos aqui com essa oportunidade de crescer, de melhorar, de ser pessoas melhores. E é isso a luta da igreja. Pelo menos a minha luta no culto da família é que as pessoas entendam o seu chamado como marido, como esposa, né? E o marido como cabeça, ele tem que direcionar a sua família para a oração. Por mais que tenha alguém rebelde, por mais que a esposa não acredite, ou ela não é serva de Deus, ou ela não se batizou, ou ela não é protestante, não é crente, né? E você tem uma crença em Deus, não desista, continue em oração, porque quem transforma o homem não é o próprio homem. Quem transforma o homem é a intercessão do homem falando com Deus através do Espírito Santo para a pessoa que você quer que mude. Amém? As pessoas não podem mudar para fazer a minha vontade. As pessoas têm que mudar para fazer a vontade de Deus. Eu sempre falo na igreja, irmão, se você faz a vontade do Senhor, você vai agradar o pastor, né? Se você agradar o pastor e não agradar a Deus, não está bom. Porque não podemos agradar o homem, nós temos que agradar a Deus. Agora, se a gente agrada a Deus, o homem vai ver os seus frutos, o homem vai ver o seu testemunho. Amém? E isso começa de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Não é por uma veste de modéstia que a gente vai para a igreja que se torna um crente. Não. O crente é transformado de dentro para fora. Então, irmãos, o homem, ele é o sacerdote do lar. Querendo ele ou não. Querendo a esposa ou não. Ele é o sacerdote. E essa responsabilidade está sobre ele, né? A oração é a respiração da alma. Diante de tal afirmação, vemos quão importante é a oração. Nós estamos no tema o que todo mundo precisa saber. E hoje vamos falar da cobertura de oração, da importância de chamar a família para a oração. E a importância do sacerdote, o marido, o esposo, aquele que rege aquela casa como cabeça, né? Claro, quem rege é o Espírito Santo, chamar a família para isso, né? A oração não deve ser usada apenas para o nosso favor e benefício. Quando a Bíblia nos diz para orar sem cessar, está nos dizendo para orar em todo momento e também por todos. Amém? E isso inclui a família. Nós temos que orar por todo mundo, irmãos. As pessoas te magoaram, alguém te magoou, você está com raiva de alguém, tire isso do coração. Amém? Alguém falou mal de você, alguém
ore em primeiro lugar para você limpar o seu coração. Você não pode lá no quartinho do seu coração guardar a sujeirinha do dia, das mágoas. Joga isso fora. Porque isso atrapalha as suas bênçãos chegar. Atrapalha Deus agir, né? Porque o rancor, a ira, a raiva, ela prosseguindo, ela se torna um câncer na alma. E aí se torna uma pessoa afastada de Deus, porque passa a ser pecado, né? Então nós temos que perdoar, temos que ter misericórdia, nós temos que ter a graça do Espírito Santo, porque se a gente quer a misericórdia de Deus, nós temos que ter misericórdia pelas pessoas, porque nós erramos todos os dias, amém? Inclui a família, né? Uma das funções do sacerdote era a oração pelo povo, e como sacerdote do lar, o homem deve orar por sua família, amém? Se seu pai ele é crente ou é desviado, né, tá frio, ou a pessoa que é sacerdote do lar, que é o marido, né, você fala com ele, ó, você tem que orar, você tem que fazer programa de oração na sua casa. Se não tem tempo todo dia, faça pelo menos uma vez por semana. Jejum, amém? Fazer um jejum, apresentar as suas necessidades ao Senhor. Não fique desesperado diante das situações. Entristece, a gente fica abalado, a gente fica abatido, mas não se entregue. Busca aquele que pode fazer algo na sua vida. Você que é marido, você que é esposa, busque centralizar o poder de Deus dentro do seu lar, que você vai ver a transformação da sua família, amém? E dê exemplo também. O esposo tem que dar exemplo para os filhos, que os filhos vejam um futuro, né, ali, uma futura lembrança que vai ter quando o pai dele for levado por Deus, vai ter uma base de conhecimento, por mais que ele não queira naquele momento. Ele vai lembrar que o pai orava, ele vai lembrar, amém, de tudo aquilo que era feito diante de Deus. E com certeza ele vai fazer a mesma coisa. Amém? Porque o Espírito Santo que trabalha. Talvez nesse momento não aconteça nada, mas você pode ter certeza, tudo que a gente planta, a gente colhe. A palavra de Deus nos mostra que Isaac orava a Deus para que abrisse a madre de Rebeca, né, a sua mulher, e Deus ouviu suas orações. Em Gênesis 25, 21, você que está com a Bíblia aí na mão, Gênesis 25, 21 fala da oração, né? Fala a palavra do Senhor. 25, 21 fala assim, e Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Então, era algo impossível para a medicina, era algo impossível para o homem. Então, você vê que o poder da oração, ela transforma. Incessantemente ele orava. Porque tem pessoas que oram hoje, oram amanhã, e olha para a pessoa que você quer mudança, e cada dia ela está pior. Ou está bebendo, se drogando, ou não é um sacerdote do lar como deveria ser, né? Você queria que ele fosse uma pessoa apresentável à sociedade, mas você não consegue ver isso, e você desiste, porque as pessoas, elas são muito fáceis de desistir das outras pessoas, e automaticamente ela está desistindo de si mesma, entendeu? Porque Deus traz para nós um poder, esse poder de racional, o poder de sentir o seu poder e receber no coração essa determinação. E às vezes as pessoas jogam isso fora. Às vezes a pessoa está determinada num culto, na hora de uma pregação, ele está determinado ali. Passou a pregação, terminou aquele culto, terminou aquele sermão, ele sai lá fora com o mesmo pensamento que estava há 3 dias atrás, 4 dias atrás. Então, qual é o segredo? Mesmo que tenha alguém falando com você, mesmo que Deus não fale com você, você persevere, você continue. Amém? Porque quem vai fazer a diferença é você, não são as pessoas. As pessoas vão ver a diferença em você, através da oração, da sua crença, do seu poder, do poder que Deus te deu. Amém? Então, continuando, irmão, que todo mundo precisa saber a respeito do poder da oração na sua casa.
na sua família. A palavra de Deus nos mostra que Isaac orava a Deus para que abrisse a mão de Rebeca, né? Algo impossível. Então, para Deus não existe nada impossível. O problema é que as pessoas desistem, que eu estou falando. Desistem porque estão orando durante um mês, 2 meses, 3 meses, né? E aí há a desistência. Na verdade, Deus quer a perseverança no coração do homem todos os dias. O outro exemplo que temos é o de Jó, que convocava seus filhos para o culto doméstico e oferecia sacrifício ao Senhor por eles. Jó 1,15, 1,5. Vamos conferir aqui, você está com a Bíblia aí? Amém? Então Jó também orava ao Senhor. Falava assim a palavra do Senhor em Jó 1, versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, os sacrificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque, dizia Jó, porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então ele clamava na madrugada, fazia o sacrifício, amém, ao Senhor. Também ofertava ao Senhor, trazia sua oferta a Deus. Na madrugada ele clamava ao Senhor pela sua família. Ele pedia perdão a Deus pelo pecado dos seus filhos. E assim Jó fazia continuamente, né? Perseverava na oração. A oração não é um peso, é uma alegria, porque a oração é você falar com a pessoa correta. A oração é conversar com a pessoa que vai te responder. Só que a gente tem que aprender a andar com Deus. A oração, conversar com Deus, não é conversar como a gente conversa com o homem, que ele vai dizer um sim ou não naquela hora. Mas Deus, ele ouve. E o processo de resposta de Deus é diferente do homem. Ele talvez não te dê um sim na hora. Talvez ele te dê um não na hora. Mas geralmente Deus, ele trabalha no que ele ouve. E a resposta do não e do sim vem na hora menos que a gente espera. Deus não fez por isso, por isso. Deus fez por isso, por isso. Quando a gente aprende a esperar Deus, esperar o tempo de Deus, você consegue ter uma comunhão maior com Ele. Você consegue entender que as suas orações não foi cancelada, que ela não foi, Deus não deixou de ouvir, né? A palavra de Deus fala que se o povo se converter dos seus maus caminhos, eu inclinarei dos céus e ouvirei e sararei a sua terra. Mas diante disso tem uma suposição: se eu estiver na posição, se eu fizer a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus? Como marido, como esposo, como sacerdote, como obreiro, como membro, como cristão, como ser humano. Eu estou fazendo a vontade de Deus? Não. Então há impedimento de receber a resposta de Deus. O único impedimento que impede você receber as promessas, as bênçãos de Deus, é as nossas falhas, né? Então, diante disso, o homem precisa levar a sua família a orar, né? Querendo 2 ou 3, querendo nenhum, você ora. Não tem que brigar com ninguém, não tem que posicionar ninguém a fazer o que não quer. Mas eu tenho certeza que você orando, Deus vai mover o coração dessa família, hoje ou amanhã. Amém? Porque o Deus não fica devendo nada a ninguém, principalmente uma resposta quando nós estamos na posição. Em Samuel 30, lemos acerca de Davi e seus homens saindo para a batalha e deixando suas mulheres e crianças desprotegido em Ziclague. Enquanto eles estavam fora, os amalequitas incendiaram a cidade e levaram suas mulheres e seus filhos em cativo. 3 dias depois, eles chegaram e se desesperaram pelo ocorrido. Quando eles chegaram da batalha, seus filhos, suas esposas tinham sido levados pelos inimigos, pelos amalequitas. Finalmente, se fortaleceram no Senhor e foram atrás dos seus. Conseguiram resgatá-los. Aprendemos 2 lições aqui. Eles entraram em desespero,
Os soldados de Davi foram para a guerra, quando voltaram, os seus filhos e as esposas tinham sido levados pelo inimigo, pelos amalequitas. Mas logo depois do desespero veio a consciência que tem que buscar a Deus, porque eles estavam lutando lá na guerra exatamente pelo mandato de Deus, pelo poder de Deus, através do poder de Deus. Então eles estavam esquecendo do Deus que eles serviam, que Davi servia. E aí eles, não, vamos parar aqui, vamos clamar ao nosso Deus, vamos resgatar a nossa família. Né? Às vezes as pessoas entram em desespero, querendo resolver com as próprias mãos, às vezes, as coisas. E nós temos que clamar a Deus diante da adversidade, das ondas, dos ventos. Nós não temos que lutar contra o vento, nós não temos que lutar contra o mar, nós não temos que lutar contra o mar brávio, né? Não temos que lutar contra as pessoas, contra a adversidade. Nós temos que falar a Deus para que Deus faça isso por nós. Agora nós somos a peça principal, nós somos o protagonista daquele fato. Né? E nós estamos ali naquela batalha como ponto principal. Mas a luta não é nossa, é de Deus. Mas quando nós colocamos na sua presença verdadeiramente e vamos fazer o ID, vamos ter ação. Essa ação é de buscar o resgate. Às vezes sua esposa, seu filho, está tudo em casa, mas precisa resgatar o coração dele para Cristo. Precisa resgatar o coração do esposo, da esposa para Cristo. E isso se torna uma batalha difícil às vezes. Mas quando a gente está espiritual, numa vida espiritual com Deus, essas batalhas se tornam de forma prazerosa, porque a gente sabe que estamos lutando pelo aquilo que nós queremos. Tanto bem nós como bem da nossa família. A restituição, né? Porque Deus é especialista em restituir, principalmente a família. Amém? Então não desista dos seus, não desista da sua esposa, dos seus filhos. Não pare seu ministério, não deixe de louvar a Deus. É no louvor que Deus quebra barreiras, correntes, muralhas. Amém? Paulo e Silas sabiam muito bem disso, né? Na escuridão, nas trevas, eles estavam ali naquele calabouço. No louvor, Deus quebrou e enviou seus anjos, quebrou todas as correntes, os grilhões, e assim o libertou aquelas pessoas de servir a Jesus. Irmãos, glória a Deus. Finalmente se fortaleçam no Senhor e foram atrás dos seus conseguindo resgatá-los, né? Não permanecendo distante deles e não permanecendo distante deles. Quero voltar aqui porque eu preciso dar 2 pontos aqui para me explicar melhor. Finalmente se fortaleceram no Senhor e foram atrás dos seus, conseguindo resgatá-los. Aprendemos aqui 2 lições. Quais são as lições? Primeiro, precisamos proteger os nossos familiares, cobrindo-os em oração e não permanecendo distante deles. Amém? Não é porque você está próximo das pessoas que elas não fazem o que você quer que você tem que se afastar. Você tem que buscar se aproximar, cada vez mais buscar viver junto daquelas pessoas. A diversidade que vai aparecer, o caráter da pessoa, como ela age, como ela vive, o que ela fala, ela tem um processo também, igual nós temos através de Deus, para ser transformado. Então tem que respeitar, não vai ser transformado do dia para a noite. Nós temos que cobrir de oração essas pessoas. A gente nunca pode querer que as pessoas elas vivam moldadas naquilo que a gente quer. É o nosso erro. Porque às vezes a gente quer todo mundo santo, a gente pensa que todo mundo da igreja é santo, a gente pensa que a nossa família não vai ter nenhum erro, a gente acha que a nossa vida durante o dia vai ser perfeita, a gente só pensa no positivo. Mas a gente tem que lembrar que o negativo vem, às vezes, mais do que o positivo. E a gente tem que estar muito preparado para lidar com a negatividade das pessoas. A forma que a gente, da nossa visão, que a nossa visão em relação às pessoas é uma, e as pessoas em relação a visão das pessoas em relação a nós é outra. Então a gente pensa que todo mundo pensa igual a nós. Não é assim, né? E as pessoas pensam que nós vamos pensar igual a ela. Também não é assim.
Mas nós temos que ter um bom senso de lidar com as falhas das pessoas. Porque a gente quer que as pessoas lidem com as nossas falhas, né? Que as pessoas aceitem como nós somos. A única pessoa que aceita como nós somos, nossos erros, é Deus. Mas Ele fala que nós temos que mudar, nós temos que tornar uma nova criatura em Cristo, né? Ou seja, Ele aceita, mas Ele diz assim, eu aceito, mas você tem que mudar. Eu aceito que você é uma pessoa que é irritada, é nervosa, mas você precisa mudar. Eu aceito você vir do dia que você está, mas que você mude. Que vai não peque mais, descuidados. Olá, irmãos. Caiu a internet um pouco. Mais um tema aqui, uma partezinha aqui do segundo tópico que eu queria falar. Está acabando o tempo, né? Que algumas vezes nos tornamos descuidados e o inimigo pode se aproveitar de nosso descuido. Mas também aprendemos que Deus é fiel. E mesmo quando falhamos, sua misericórdia nos ajuda e conserta aquilo que erramos. Amém? Então, nós precisamos ter cuidado da nossa família, nosso casamento, né? A gente às vezes corre para lá, corre para cá e não vê os nossos erros. E aí nós temos que perguntar. Você sabia que a coisa mais difícil para o ser humano é perguntar seus erros? Na verdade, as pessoas não perguntam. Eu nunca vi a gente dizer assim, pastor, qual é o meu erro? Qual é o meu erro? As pessoas não perguntam, mas isso era muito bom perguntar. Muito bom mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas são um radar dos outros. E às vezes tem coisas que as pessoas vão falar para mim, uma autocrítica fora do contexto da minha vida. Aí se torna uma crítica pejorativa, né? Mas quando a pessoa apresenta minhas falhas para mim mesma, quando eu pergunto e elas dizem seu erro é esse, e ela está dentro do contexto da minha vida, ela é uma crítica benéfica, é uma crítica para o meu crescimento. Aí você descobre que essa pessoa quer seu bem, né? Quando eu entro em exagero de apontamento, de crítica elevada, é porque a pessoa ela tem raiva, ela tem ira, ela quer que você, na verdade, não tenha um contexto de vida bom, né? Sobre o marido e seu sacerdote do lar. O sacerdócio envolve proteção de Deus, e Deus nos mostrou isso em sua palavra desde o início, com o que ordenou Adão no jardim do Éden. Em Gênesis 2,15, né? A palavra do Senhor fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Note que, além de cultivar o jardim, o homem deveria também guardá-lo, protegê-lo. Né? Então, a gente não pode deixar o nosso lado desprotegido de oração. Você que é sacerdote, que é esposo, ou que é filho que está ouvindo nessa mensagem, esse live hoje, a respeito do sacerdote orar no seu lar, o homem orar no seu lar, o esposo orar no seu lar, que todo mundo precisa saber o tema, né? É estar cobrindo, guardando o seu lar com o poder de Deus, com o clamor do céu para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Irmãos, um lar coberto pelo poder de Deus não tem inimigo que tenha poder sobre ele. O poder de Deus é tão grande nas nossas vidas que nós vemos Deus, ele traz um poder tão grande para o nosso lar que a gente vê engraçado. Ele passa para nós pequenos detalhes de proteção, pequenos detalhes de providência, que a gente vê o poder de Deus nas pequenas fagulhas de acontecimento durante o dia. Sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa igreja, sobre nossos filhos, os netos, né? Então, fazer com que o seu esposo e o esposo buscar tomar essa posição como sacerdote. E esse sacerdote, ele tem um compromisso com Deus, né? Ele vai apresentar a Deus um dia essas coisas. Deus vai cobrar dele. Que foi positivo, foi executado de forma certa ou foi executado de forma errada. Vai ser cobrado por Deus. Amém? Vai ser apresentado ao Senhor. Continuando aqui, irmãos. E onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus. Vejamos como Deus visitou a casa de Cornélio
Atos 10, né? Depois você confere aí, viu? Que o horário está acabando. Em Atos 10, Deus visitou a casa de Cornélio, derramando sobre todos o poder do Espírito Santo. Isto só pode acontecer porque ele orava e buscava continuamente a presença de Deus. Se cobrimos nossa casa com oração, veremos feitos graciosos acontecendo em nosso favor, pois o Senhor sempre age num ambiente de muita oração. Amém? Então, irmão, Deus tem o prazer de responder o seu pedido, Deus tem o prazer de te ouvir, né? E nessa oração, nesse falar com Deus, o sacerdote ele tem que apresentar as características da sua família. A minha esposa é uma mulher abençoada, minha esposa precisa disso, precisa daquilo, ela precisa mudar nisso, Senhor, porque o marido não muda a esposa, quem muda a esposa é o Espírito Santo. A esposa não muda o marido, quem muda o marido é o Espírito Santo. Amém? Nós não mudamos nossos filhos, quem muda nossos filhos é o Espírito Santo. Como? Através da oração. Então nós precisamos orar, né, para que o poder de Deus manifeste na nossa vida, na nossa casa. Eu sempre falo que a nossa casa precisa ser a raiz da igreja. A igreja é um canal de preenchimento, um canal de comunhão, de louvor a Deus, de levar louvor a Deus, de um canal de gratidão a Deus. E a nossa casa ela precisa continuar nesse mesmo sentimento, nesse mesmo afiação, para que o Espírito Santo derrame o seu poder de providência, de proteção, de guardar, de ensinar. Você que é casado, que acabou de casar, ou está casado há muito tempo e não consegue ter uma diretriz na sua vida sentimental, espiritual, financeira, peça a Deus. Provérbios fala que nós temos que pedir inteligência a Deus, que Ele nos dá. Sabedoria, Ele nos dá. Amém? Você vê o exemplo de Salomão, né, o filho de Davi. Quando Deus falou com ele, ele pediu que Deus desse para ele sabedoria para que ele regesse Israel, para que ele conseguisse governar Israel, né? Porque ele sabia que tinha um povo difícil para ele governar. Ou se você está num momento difícil na sua família, na sua vida, peça sabedoria a Deus, peça discernimento, peça orientação ao Espírito Santo, Ele vai te dar. E vai ter paz no teu coração diante das lutas, porque você está tendo discernimento aonde vai chegar as coisas, elas vão se encaixar e elas vão se resolver, porque tem oração neste lado, tá bom? Você que é esposo, e a esposa também, né? Orar pode parecer tarefa muito difícil, né? Mas não é exigir fé, dedicação e vontade, uma tomada de atitude. A oração é atitude. É muito fácil fazer uma oração, mas ter uma vida de oração é diferente, né? Vou repetir. É muito fácil fazer uma oração, mas ter uma vida de oração é diferente. Levarmos uma vida para aprender e ainda estarmos aprendendo e sujeitos a falhas, ao desânimo, né? Então, irmãos, orar é fácil. É muito fácil orar. Agora, ter uma vida de oração é que é difícil. Por quê? É exatamente o que foi falado um pouquinho aqui antes. A perseverança, a continuidade das coisas, a continuidade da sua fé. Está no culto, culto é uma bênção, entra no mistério, entra no poder, recebe a graça de Deus, louva a Deus, recebe a unção, recebe a palavra, sai cheio do poder de Deus. Mas quando chega em casa, quando é no outro dia, na adversidade, aí tudo se abala, né? Então aquela crença, aquele poder que Deus colocou, aquela crença que nós tínhamos naquele culto, ele foi defragado nesse dia. Não pode ser assim. Nós sentimos o peso das responsabilidades, nós sentimos a angústia dos problemas, da adversidade da vida. Mas não podemos que a nossa fé seja abalada em relação aos acontecimentos. Os acontecimentos, ele vem de várias formas. Ele vem de forma para nos crescer, através de Deus. Ele vem de forma que nós causamos isso por nossos erros, né? E ele vem pelas pessoas que a gente não tem nada a ver. E vem para cima da gente. Só que a diferença nesses três fatos é que a gente tem que estar preparado para lidar com nós mesmos. Porque nós temos a mania de querer desistir das coisas. Desistir daquilo que Deus colocou.
Quando a gente vê adversidade, quando a gente vê luta, a gente não é de Deus, né? Quando tem a escassez de finança, isso não é de Deus, né? Quando eu abri a igreja, a coisa que eu sofri muito foi a escassez das finanças. E muitas pessoas ficavam mangando no ministério, porque achavam que não era de Deus, porque eu sofria muito para conseguir ter as coisas dentro da igreja, conseguir alcançar, com muita oração, né? Mas Deus falou comigo que tinha um projeto na minha vida, e tem um projeto na minha vida, tem um projeto na igreja, tem um projeto nas famílias que estão ali, tem um projeto na vida dos obreiros. E a igreja não pode ser desmanchada daquilo que Deus faz. Aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Quer dizer que a igreja só pode subsistir se ela tiver bonança todos os dias, se ela tiver facilidade de crescimento todos os dias. Não. Porque nem assim a família. A família, ela tem diversidade sentimental, espiritual, financeira. Aí vai destruir a família porque tem a diversidade? Vai desistir do filho, do esposo, do casamento, porque está passando luta financeira? E isso não é de Deus? Não existe isso, né? E assim é a igreja, porque a família é a igreja, entendeu? Então, quando a gente sabe que essa família é um projeto de Deus, a gente tem que lutar. Com as poucas forças que você tem que lutar com a pouca fé que você tem que lutar com as armas que você tem. E a maior arma que nós temos é a palavra de Deus, é o amor de Deus, né? O amor de Deus, ele é incondicional. Quando nós abrimos nossos lábios, que em primeiro lugar nós temos que abrir o nosso coração. O lábio é uma consequência do que nós sentimos, né? E falamos com Deus, irmãos, o céu se abre, se move da forma dele, mas se abre. Amém? E sua família é abençoada, o seu lar abençoado. Você sente paz que Deus está regendo a sua família. Amém? Você que é homem, é esposo que está assistindo esse live, coloque isso em seu coração, que você tem um chamado de Deus para que através de você essa nação seja diferente, começando dentro da sua casa, seu casamento, sua esposa, seus filhos, seus netos. Amém? Glória a Deus. Ensinando a palavra de Deus, o sacerdote a Bíblia, ler um hino, louvar um hino, levar a família a conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. Como homens de Deus, precisamos ensinar a palavra de Deus em nossa casa, um culto racional na sua casa, adoração a Deus, né? Conscientizar a família daquele momento de reverência ao Senhor. Irmão, Deus, ele inclina seus ouvidos, ele olha com o maior carinho para a sua casa. Não importa a posição social, não importa o nível cultural, não importa para Deus. Amém? Não importa, não. O que importa é o seu coração. Quando o profeta foi atrás de Davi para ungir, né, o profeta olhava pessoas formosas, né, os filhos grandes, bonitos, né, que foi apresentado a ele ali. Ele olhou para a aparência. Deus não é assim. E ele sabia que tinha alguém ali para ser separado. Mas ele estava olhando pelos olhos praticamente carnais. E Deus percebeu isso e deixou acontecer. Quando chegou no último, o Espírito Santo falou para ele, não é só esses. E ele perguntou para o pai, para Jessé, né? Cadê tem mais filhos? Tem um que está lá, né, olhando as ovelhas. E quem era ele? Davi, né? O escolhido de Deus para reinar 40 anos em Israel e em Judá. Então, irmãos, quando Deus olha para essa nação, ele busca adoradores, pessoas que adoram em espírito e em verdade. Independente se mora num barraquinho de madeira, independente que mora numa mansão, independente que tem um jato, independente que tem uma bicicletinha, todos nós somos iguais para Deus. Amém? Todos temos a nossa plantação a colher. Se você plantou diante de Deus, você vai colher no seu tempo. Cada um vai colher no seu tempo. Amém? Ensinando a palavra de Deus no seu lar. O sacerdote tem que fazer isso. Como um homem de Deus, precisamos ensinar a palavra de Deus em nossa casa e não delegar essa responsabilidade ao pastor e ao professor na escola dominical.
Para isso não precisa ser pastor ou fazer seminário, basta apenas se esforçar e desejar crescer. Não se acomode. Eis algumas dicas importantes para não ter acomodismo, para não achar que seu lar, quem vai reger ele é o pastor. Não, o pastor vai ensinar lá na igreja. Desculpa, vai te dar orientação, exortação, vai trazer um aconselhamento, mas dentro da casa não é o professor, não é o diretor, é você. Amém? Que precisa buscar isso na palavra de Deus, a base para construir essa casa na rocha, que é Jesus. Amém? Muitas pessoas estão construindo suas casas na areia. Alguns tópicos aqui que falam sobre isso. Segundo um leitor assíduo da Bíblia Sagrada, em Jeremias 29:13, né? Jeremias 29:13 fala assim: E buscar-me-eis e me acharás quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Então, quando nós buscamos a Deus, você acha Deus. Você leva a sua família a buscar Deus e eles vão achar Deus. Né? Segundo, sendo um frequentador ácido das cultos e da escola dominical, em Hebreus 10:25, deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus 10:25 fala assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes domestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Repetindo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros. Amém? E tendo mais quanto verdes que se vai aproximando o dia do Senhor. Nós temos a responsabilidade um para com os outros. O esposo para com a esposa, com os filhos. Amém? Admoestando, firmar na igreja, enraizar na igreja, crescer na igreja. Ser um sacerdote verdadeiro. Amém? Da palavra, buscar a palavra para o seu lar. Buscar a palavra para o Senhor, do Senhor na sua vida. Tirando suas dúvidas com o pastor da igreja ou alguns presbítero ou líder capaz. Atos 8:30-31. Amém? Pega aqui um papel, caiu aqui, só um pouquinho. Já estou terminando, viu? Rapidinho. Em Atos 8:30-31, a palavra de Deus fala: e correndo Filipe ouviu que ele lia ao profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como podereis entender se alguém me não ensina? E rasgou Filipe e rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse, né? Tirando suas dúvidas com o pastor. Aqui Filipe estava passando e tinha um rapaz que ia passando na carruagem. E Filipe viu que era um grande pregador, um diácono na palavra da casa do Senhor. Né? Filipe, ele tinha filhos, filhas, tinha uma esposa. E ele pregava nas 4 cidades próximas da sua região. E um dia ele ia passando e viu esse rapaz na carruagem lendo o livro de Elias. E ele perguntou se ele entendia. Ele disse que não entendia o que estava lendo. E assim, às vezes, nós vemos, nossos filhos não entendem nada da Bíblia. Não entendem nada. Nós temos que levar nossos filhos para a escola bíblica. Nós temos que levar o esposo, a esposa, nossa família para a escola bíblica para aprender a palavra. Amém? Porque o Espírito Santo se alegra do conhecimento, da verdade. Muitas pessoas estão seguindo falsos profetas, estão seguindo enganadores, simplesmente por atos de prosperidade, né, de modos que a palavra não nos ensina dessa forma. E por não conhecer a verdade, não estão libertos. Porque conhecer a verdade vos libertará do engano, da ignorância. Né? A luz nos traz o conhecimento. Né? O difundidor de luz é aquele que conhece, é o professor que ensina. Quem é o difundidor de luz para a igreja? Para os seus filhos, para a sua vida, para o seu esposo, para a esposa.
É o Espírito Santo. Amém? Que tira a ignorância da falta de conhecimento, não é ignorância brutal, ignorância da falta de conhecimento. Eu sou um estudioso da palavra de Deus. Por mais pouco que eu estudo, mas estou estudando. Por mais ralo que seja, mas estou estudando. Né? Vou ser eternamente ser um estudioso da palavra do Senhor. Né? Até o fim da minha vida. E assim eu quero que você faça isso também. Porque isso traz conhecimento, traz a verdade. Você não é enganado pelas pessoas. E principalmente pelo inimigo da nossa alma, viu? Para finalizar, porque não vai dar para terminar, o horário já foi, né? Mais um tópico aqui, orando, pedindo crescimento ao Senhor, e Ele se encarregará de dar o crescimento necessário a cada um. Onde é que está isso, pastor? Tiago, capítulo 1, verso 5 e 6. Vamos conferir? Já é fazer praticamente a última leitura aqui, viu? Já vou encerrar porque o horário não dá mais. Em Tiago, você que está acompanhando na Bíblia, Tiago 1, versos 5 e 6. Né? O ensino da palavra de Deus através do sacerdote, que todo homem precisa saber dentro do seu lar. Esse é o tema. Então nós estamos falando do homem levar a sua família a buscar Deus, a conhecer a Deus. Por mais que seja muito difícil, mas não é impossível, que Deus te deu essa determinação, delegou isso, Ele vai te honrar, Ele vai te justificar, tá bom? Então não é porque eu estou na igreja, ensinando para a igreja, que eu tenho escola bíblica que 2, 3 não querem ir, ou a maioria não quer ir, que eu vou deixar de ensinar. Se tem um, eu vou ensinar para um, se tem 10, eu vou ensinar para 10, amém? E é assim dentro de casa. Se tem 3 filhos, só um quer, ensina para um, dois vão ver a diferença na vida deles. Quanto testemunho de bênção na escola bíblica nós temos? Quanto testemunho de perseverança, de crescimento na escola bíblica nós temos? E se eu parasse? E se eu parar? Quem vai me cobrar não é o homem, é o próprio Deus. Amém? Então não queira receber a cobrança de Deus na sua vida. Porque o que Deus nos manda fazer não é pesado, não é um karma. O que Deus manda fazer é conhecer a verdade, o crescimento para nós mesmos. Né? E às vezes a gente pensa que estamos só crescendo as pessoas. Isso se chama egoísmo. Nós estamos crescendo para que as pessoas vejam o crescimento de Deus na nossa vida. E se nós somos egoístas, não conseguimos ver o trabalhar de Deus. Amém? Vou ler aqui Tiago para a gente encerrar devido ao horário. Amém? Tiago 1, verso 5, 6. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Que maravilha, né? E não lança em rosto e se lhe dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amém? A palavra de Deus, ela é perfeita, né, irmãos? A palavra de Deus nos traz, assim, uma alegria muito grande no coração de servir a Deus. Porque cada vez a gente lê a palavra e cada vez ela nos renova. Então, quão importante é o seu chamado na presença de Deus. Você que é jovem, você que não casou, você que é casado, que nós temos essa mensagem, nós estamos aqui, que todo homem precisa saber, né, a importância da oração hoje, que o sacerdote precisa fazer. Vamos continuar falando na próxima semana, né, cada lá uma igreja, falar sobre isso na sexta-feira que vem. Hoje eu estou encerrando agora, né, fiquei muito feliz de Deus trazer essa mensagem no meu coração para a igreja hoje, e que você consiga transmitir para seus filhos, para sua família, amém, para sua casa, essa mensagem de buscar a importância de Deus para a sua vida, amém? Que Deus traga essa providência. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família, pelo seu ministério, amém? Peço aos irmãos, tenham mais um pouquinho de paciência. Deus já está começando, na verdade Deus sempre trabalhou, né? Mas tem muita gente orando, né? E Deus vai começar a mover as águas, viu? Deus vai começar a esclarecer, né? As coisas vão começar, o rolo vai começar a desenrolar, viu?
Então, assim, Deus provou a sua igreja agora. A igreja jamais, nunca, né, de 100 anos para cá, eu não tenho conhecimento amplo de muitas coisas que aconteceu, porque eu sou praticamente um bebê no Evangelho, né, em relação a muitas pessoas. Mas um momento desse eu creio que faz muitas décadas que nunca foi vivido, né, pela própria igreja, numa circunstância que nós estamos vivendo. Então, assim, foi um divisor de águas para muita gente, para as pessoas saber que tem um Deus, saber a importância da igreja. Tem muita gente que não está nem aí se a igreja vai abrir, se não vai abrir, se vai fechar, se o pastor vai mudar, se vai embora, né? Tem gente que não está nem aí para isso. A igreja está aberta, ele vai, os outros chamam, ele vai. Tem gente que está, né, gostando que a igreja está fechada. Tem gente que está angustiado porque a igreja está fechada. Tem gente que está triste porque não consegue louvar a Deus do jeito que a gente louvava. Tem gente que está amado por Deus através dessa diversidade, né? Tem gente de várias formas, mas o mais importante é que a igreja permanece, que o poder de Deus, a graça e a sua misericórdia permanece, que nós somos a luz e sal deste mundo, assim que é a palavra que diz. Não é porque nós somos bonzinhos, não, é porque a palavra diz que nós somos, pela marca do sangue. Justificados nós somos pelo sangue de Jesus. Amém? Então a igreja, ela vai entrar num divisor de águas agora, nesse momento, nesse ano 2020. E 2021 será um ano de restituição, será um ano de reconstrução. Não é a construção de um templo, não é a construção de uma parede, é a construção de um ser, de seres, de vidas, de almas, de pessoas de Deus, de famílias, de servos, de sacerdotes, de pastores, missionários, obreiros, né? De membros, né? Pessoas que jamais viveram isso nas suas vidas como servo de Deus, ou que não são servos, jamais viveram isso. Vai ter uma reflexão, com certeza. Amém? E eu vou orar agora para que Deus abençoe a sua vida, a sua família de forma sobrenatural. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Que o Senhor libere uma unção de paz, de alegria, de saúde sobre o coração da igreja, de transformação. Pai querido, que o Senhor venha alcançar as almas agora, os teus filhos, os teus obreiros, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha trazer a restituição em cada lar, que o Senhor venha cessar essa enfermidade, que o Senhor venha alcançar as vidas, os lares onde estiver agora passando a diversidade, entre os seus relacionamentos, ser amado, a vida conjugal, entre os filhos, a esposa, a parentela, mas que haja o teu poder, a tua ação de poder e glória, Senhor. Envia teus anjos nos hospitais, aqueles que estão encamados, nos presídios, Senhor amado. Envia teus anjos de providência e de libertação na vida espiritual dos teus filhos, na igreja. Libera uma unção de cura, de poder e glória, Senhor amado, em cada lar. Toma a nossa nação, toma o nosso presidente, Pai, dá direção a ele, sabedoria. Assim a vossa palavra nos diz, Senhor amado, a tua palavra, que nós temos que orar para os nossos presidentes, governantes. Pai querido, em Romanos 3. E assim nesta hora eu te peço que você envie teus anjos naquele congresso, Senhor amado, no Planalto Central. Pai querido, no judiciário, no legislativo, Senhor amado, Deus e poder no executivo. Que o Senhor venha alcançar, Senhor amado, os projetos para teu povo, ser liberto, ser salvo desta pandemia, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha trazer, Pai querido, sobre os lares, igrejas, os pastores que estão sofrendo agora, sem seu rebanho, Senhor amado, o rebanho do Senhor nas suas mãos. Meu Pai, que o Senhor venha tirar a tristeza do coração daquele que está nos ouvindo agora. Que o Senhor libere uma unção de paz, de alegria, alcance as vidas, os lares que estão passando luta com a enfermidade. Que o Senhor venha libertar uma unção de cura sobre eles. Que venha uma unção de cura sobre essas famílias, Pai. Que as vidas sejam alcançadas agora e sejam salvas pelo sangue de Jesus. Meu Deus, obrigado, Pai, pela tua misericórdia.
Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu santo teu Filho enviado por nós, para a nossa salvação. Senhor amado, que a Igreja, a Assembleia de Deus, Avivamento Pentecostal em ADAP, permaneça, Pai querido, Deus poder na sua fé. Que não fique dispersa, Senhor amado. Que não seja enganado pelos lobos, pelos falsos profetas desse século. Mas que seja, Pai, guardada pelo poder do Espírito Santo. Guarda cada jovem, cada criança. Guarda, Pai querido, Deus poder, nossas famílias distantes, nossas mães, nosso Pai. Pai querido, aqueles que têm pai, que têm mãe, que busquem agora orar por eles. Que eles venham orar uns pelos outros para o crescimento, para a libertação. E eu profetizo sobre o Brasil, sobre esta nação. Pai querido, sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade, sobre os teus filhos, sobre aqueles que estão passando luta agora. O poder e a glória do Senhor sobre eles, que vem despedaçar todo o jugo em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Abençoa teus filhos, que estejamos aqui no domingo, transmitindo a mensagem do Senhor. Que seja alcançado vidas, almas distantes, e venha reconciliar perante a tua face, para que seus nomes estejam escritos no livro da vida, pelo poder do sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. E assim Deus possa te dar sabedoria, te dar resposta de oração através da Cristo. Não abaixe a sua cabeça, crê em Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que te escolheu entre muitos e vai te permanecer trabalhando e lutando por nós, por você, tá bom? Então agradeço a sua presença, agradeço os irmãos, que Deus abençoe a cada um que está nos assistindo, aqueles que vão compartilhar, compartilhe esse live com seus amigos, amém? É um culto de sexta-feira direcionado para a família, para o sacerdote do lar, para o homem, o que todo mundo precisa saber dentro do seu lar, amém? Que Deus abençoe, obrigado pela sua presença, desculpe pelo horário que passou um pouco, mas é tudo para a honra e glória do nosso Deus, e continue a oração, e o pastor Jário te pede oração também. E assim nós estaremos juntos, louvando a Deus para a eternidade. Que a paz de Jesus Cristo fique com todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Quero dar essa bênção apostólica que Deus está me incomodando aqui. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todo diga nossa fé, nossa união. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus.